Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje, pessoal, eu trago-vos um vídeo em que vos venho mostrar como podem ter um feed branco no Instagram. Antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam já de deixar o vosso like e também de subscrever ao canal se são novos por aqui. E é isso, vamos então começar. Então, hoje venho mostrar-vos como é que vocês conseguem ter um feed branco no Instagram. Se vocês conhecem o meu Instagram sabem que durante muito tempo o meu feed foi branco, na verdade ainda é, ok, mas já explico isso melhor. Pronto, eu sempre gostei de ter o feed branco porque acho que dá, sei lá, um ar muito mais limpo, muito mais claro, soft, estão a perceber? No entanto, eu neste momento estou a modificar um bocadinho o meu feed. Se vocês me seguem no Instagram já puderam perceber pelas minhas últimas fotos que elas estão um bocadinho diferentes das outras que eu costumava de colocar. Isto por uma razão muito simples. Eu adoro o feed branco e a minha ideia é continuar com o feed branco, simplesmente quero adicionar mais elementos. No sentido em que, enfim, o meu Instagram estava a ficar um bocado boring, na minha opinião. Pronto, eu também confesso que estava com pouco tempo a tirar fotos e tudo mais, então acabava por pôr aquela selfie básica e, enfim, era assim que o meu Instagram estava mais ou menos. Apesar do feed branco ser um feed muito bonito e ser super claro e tudo mais, existe um pequeno problema com ele, que é imaginem, não dá para colocar qualquer foto que vocês queiram. Vocês não podem simplesmente tirar uma foto ao pé de uma árvore, por exemplo, e colocar essa árvore totalmente branca. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Ou seja, têm de ter elementos brancos na vossa foto. E isso é uma dica que é mesmo muito importante para quem quer ter um feed branco. Normalmente o ideal é uma parede branca e daí eu achar que o meu Instagram estava a começar também a ficar um bocado aborrecido, estão a perceber? Porque imaginem, sei lá, que eu ia fazer um passeio com a minha família, e estávamos no jardim e o meu pai tira-me uma fotografia no jardim. Isso já me aconteceu várias vezes, ok? Eu ver fotos que eu gostava bastante e que queria muito partilhar no Instagram, no entanto eu não as partilhava porque eu sabia que isso ia ficar mal no meu feed. Porque por mais que eu tentasse colocar efeitos na foto e tudo mais, eu não consigo de todo alterar um jardim inteiro para que fique branco, né? Tipo, no feed branco. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? E então, pronto, isso é uma coisa que é importante para quem quer ter um feed totalmente branco. Daí eu neste momento também estar a alterar um bocado as minhas fotos do Instagram para também não ficar tão limitada nesse sentido, estão a perceber? E de poder colocar fotos que eu gosto, que tirei por acaso ou não, mas que tenham outros elementos. Apesar disso, eu continuo a tentar que o tema principal seja o branco, simplesmente tem, enfim, tem a adição vá de outros elementos com outras cores. Mas não é sobre isso que eu venho falar-vos hoje, ok? Vamos esquecer as minhas últimas fotos, porque na verdade eu já tinha gravado este vídeo muito antes de, enfim, estar agora a modificar o meu Instagram, mas na altura em que eu fui editar o vídeo eu não gostei nada do resultado da gravação e então simplesmente apaguei tudo e decidi que ia voltar a fazer este vídeo. E então basicamente o que eu vou fazer é mostrar-vos como eu edito as minhas fotos e como organizo o Instagram, ok? O meu feed do Instagram, e partilhar com vocês algumas dicas para quem quer ter um feed branco. E então eu selecionei fotos mais antigas, ok, para vos mostrar como é que eu cheguei lá, pronto, ao resultado final, e selecionei aqui algumas fotos, não selecionei muitas, selecionei apenas duas fotos mais antigas e depois escolhi aqui uma foto também mais recente, que também já está no Instagram, que já tem outros elementos de outras cores, mas vou mostrar-vos na mesma como editá-la de maneira a que fique bem enquadrada num feed branco. E pronto, basicamente o vídeo vai ser este, ok? Eu não escolhi muitas fotos por uma razão muito simples, pessoal, porque isto é sempre a mesma coisa, ok? Portanto, não vale a pena estar aqui a editar 10 fotos ou 5 fotos porque é sempre a mesma coisa. Obviamente que há coisas que vão variando, mas isso depois depende também da própria foto, mas o processo é exatamente o mesmo para todas as fotos, portanto acho que não vale a pena estar a prolongar muito isto. E então, para editar tudo o que é fotografias, eu tenho aqui esta pasta que diz fotografia, que é onde eu tenho as aplicações que eu utilizo para o meu Instagram e para a edição das fotos. Eu normalmente utilizo mais o ViscoCam, que é esta primeira que está aqui, o Facetune e o Unum. Eu não sei como é que se diz, mas pronto. Pronto, só para vos dar assim uma ideia. O Lightroom também é muito fixe para realçar algumas cores, mas eu não vou falar sobre isso hoje porque não vale a pena, porque o feed branco normalmente não tem que realçar cor nenhuma, portanto não vale a pena. O Cut Story, que é para as histórias do Instagram, também não é importante. Pronto, e basicamente é isto.
Normalmente a primeira coisa que eu faço é ir ao VSCO. Eu venho então aqui ao VSCO e pronto, vocês para adicionarem a foto aqui no mais, né? E eu vou primeiro editar esta fotografia. Esta fotografia é uma fotografia que já está no meu Instagram há imenso tempo. E então, a primeira coisa que eu faço é aplicar o efeito que eu costumo de utilizar, que é o HB2. Pronto, este é o efeito que eu utilizo mais. No entanto, eu não utilizo no máximo, então normalmente eu deixo até aqui mais ou menos até aos 7. Também depende das fotografias, ok? Mas pronto, eu neste caso venho aqui até aos 7. Okay. E depois é brincar um bocadinho aqui com as definições da exposição, do contraste, etc. Eu neste caso, eu não vou utilizar nada, ok? Mas pronto, só para terem uma ideia, normalmente se eu tivesse a utilizar alguma destas opções, seria a saturação para diminuir um bocado, a temperatura normalmente também diminuiria um bocado, aliás, neste caso eu vou diminuir um bocadito, vá, ao menos 2. E uma coisa que eu gosto de fazer é vir aqui à nitidez e aumentar um bocadinho, não demasiado, ok? Então venho aqui até ao 2, pronto. E normalmente é isto que eu faço em geral nas minhas fotografias, eu nunca altero demasiado. Depois o que eu faço é vir aqui a esta aplicação que é o Facetune 2, ok? Esta aplicação também é grátis. E pronto, espera um bocadinho. E então eu seleciono aqui esta fotografia, que é a fotografia que nós editámos há bocadinho, e é então nesta aplicação que eu consigo colocar o fundo totalmente branco, ok? E então é isso que eu vos vou mostrar. A primeira coisa que têm de fazer é vir aqui a esta ferramenta que diz retocar e de seguida vão selecionar a opção que diz branquear, pronto. Clicam aqui no branquear e basicamente têm de pintar a zona que vocês querem branquear. Aqui tem a intensidade, ok? Pronto. Eu vou pôr no máximo, que é para ter noção do que é que eu estou a fazer. E basicamente é isto. É só pintar. Não tenham problemas se pintarem as partes que não querem, porque depois vocês têm aqui a borracha que utilizam para apagar as partes que vocês se enganaram. E vou aqui também pintar o chão, porque vocês, como podem ver, ele estava bem manchado. E isto era o antes e este é o depois. Pronto, como podem ver, ficou bem branquinho. E a seguir aproximo aqui onde eu estou, né? E vou então selecionar a borracha e vou apagar aqui o branco de onde eu pintei, que não era suposto ter pintado. Pronto, e é basicamente isto que eu faço, ok? Pronto, e este é então o resultado final. E depois a única coisa que eu faço é então recortar a fotografia conforme eu quero, mas normalmente eu faço sempre isso no rolo da câmera e vou então recortar a fotografia. Vocês também podem recortar no VSCO Cam, né? Eu é que normalmente gosto sempre de recortar depois para ter uma ideia de como é que está, enfim, a ideia final da fotografia, estão a perceber? E pronto, e foi assim que ela ficou. Após tudo isto, o que é que eu faço? Eu venho aqui a esta aplicação que é o Nume, ou eu não sei como é que isto se diz, mas pronto. Pronto, e esta é então a aplicação o Nume, que é a aplicação que nos permite simular como é que o nosso Instagram vai ficar, por assim dizer. Vamos ignorar as fotos aqui no início, que são, lá está, tipo, o que eu estava a dizer, já são fotos com mais elementos. Mas vamos colocar então aqui a foto que nós editamos, foi esta aqui, pronto, done. E então, basicamente, como vocês podem ver, podem colocá-la onde vocês quiserem, de maneira a simular, enfim, como o vosso Instagram vai ficar. Isto também permite-vos planear que fotos vão colocar e tudo mais. Isto depois tem aqui outras opções em que vocês podem ver informações sobre o vosso Instagram, podem ver o crescimento, podem ver quais é que são as fotos que têm mais likes, podem ver também as hashtags que funcionaram melhor, podem ver as melhores alturas para postar tendo em conta os vossos likes, pronto, enfim, isto tem também várias opções que depois vocês podem também explorar e basicamente é este o processo que eu faço para colocar uma foto no Instagram e pronto, não é assim nada de muito complicado como vocês puderam ver. Vamos então agora passar para a segunda fotografia e a razão pela qual eu escolhi esta aqui foi por uma razão muito simples, foi porque esta fotografia é uma fotografia de rosto e então aqui vou poder mostrar-vos outras ferramentas que eu utilizo no Facetune, ok, para o rosto. Mas pronto, outra coisa, vocês aqui no VSCO podem fazer uma coisa que é selecionar a fotografia que vocês já editaram e podem copiar a edição, ok? Eu neste caso vou fazer isso e podem colar, pronto.
e então a fotografia ficou automaticamente com o mesmo efeito que vocês costumam de utilizar. Isto é uma maneira muito simples de pouparem algum tempo. Obviamente que depois podem alterar um bocadinho, porque como é óbvio as fotografias são diferentes e então devido à luminosidade e tudo mais as coisas ficam de maneira diferente. Eu, por exemplo, neste caso vou diminuir um bocado o efeito porque acho que está demasiado, então vou colocar aqui no 5, pronto, e vou deixar lá assim e mais uma vez vou guardar e também guardar no rolo da câmera. E vou então selecionar a fotografia que nós editámos anteriormente no ViscoCam e mais uma vez vou branquear o máximo que eu conseguir a fotografia toda. Como vocês podem ver, estou com uma camisa assim mais clarinha e com o fundo também, e então mais uma vez vou branquear isto tudo. Se pintarem um bocado do cabelo e não conseguirem eliminar totalmente, porque isto enfim tem aqui partes que não dá exatamente para ir lá apagar com a borracha muito bem, não há qualquer problema, porque isso também não se nota muito nas fotografias, pelo menos nas minhas nunca me aconteceu, mas pronto, eu aqui pintei um bocado, está a ser um bocado para o branco, mas pronto, mas no geral não se nota muito. E venho então agora aqui, é verdade, vocês têm aqui esta zona em azul, é o que está com o efeito, não é? E vou aproximar aqui e vou então apagar onde eu coloquei o branco e que não queria colocar, e aqui acabei por tirar sem querer, pronto. Pronto, e vou tirar, e é isto, pronto. Podem mais uma vez regular a intensidade. Eu neste caso não vou deixar totalmente no máximo, vou chegar aqui um bocadinho até aos 85, 82, pronto, por aí, e vou colocar então aqui no certinho para que o branqueamento fique feito. E agora sim vou mostrar-vos algumas ferramentas que podem utilizar também no rosto, que também dão imenso jeito. Então vou aproximar aqui a minha cara. E uma coisa que eu gosto de fazer é suavizar um bocado o meu rosto, não em demasia, senão fica demasiado pele boneca. Aliás, eu já cometi esse erro em algumas fotos, acho que fica demasiado artificial, então pronto. Mas coloco no máximo, obviamente, no início, para ver o que é que eu estou a fazer. Então este é o máximo, isto era como estava, isto é como está. Isto tira um bocado aquele brilho, um bocado aquelas linhas de expressão, pronto. No entanto, eu gosto sempre de baixar até mais ou menos 45, antes e depois, é assim que está neste momento. E depois uma ferramenta que eu adoro é detalhes. E então o que é que isto vai fazer? Isto vai realçar os pontos que vocês querem, ok? Eu normalmente realço sempre os olhos, e então pinto aqui nos olhos. Pronto, e como vocês podem ver, este é o máximo, portanto, como podem ver, os meus olhos estão muito bem realçados. Como é óbvio, eu não gosto disto no máximo, é demasiado, e então normalmente eu venho até aqui mais ou menos até ao 30, por aí, depende muito das fotografias, como eu já vos disse anteriormente. E este é o antes e o depois. Eu vou aproximar o rosto para vocês verem o antes e depois do rosto. Este é como está atualmente, isto era como estava, portanto foi esta a diferença. E basicamente é isto, mais uma vez coloco no certinho e guardo na câmara. E já posso então vir aqui novamente ao Nume e adicionar também esta fotografia para termos uma ideia de como é que ela ficaria aqui. Pronto, e como podem ver, está assim. Pronto, e basicamente é isto que eu faço para editar as fotografias. Passando então agora para a última fotografia que eu quero editar neste vídeo com vocês, pessoal. É uma fotografia que eu coloquei recentemente no Instagram, que é esta. E eu nesta já não usei o HB2, utilizei na verdade o C1. Mas isto também porque eu ando a experimentar, a ver qual é que eu acho que é o efeito que fica melhor com estes elementos. E o C1 é muito bom porque realça muitas cores e o HB2 ficaria assim. Pronto, mas eu sei que para o Instagram utilizei o C1, no entanto, obviamente não foi no máximo, vi mais ou menos até aqui ao 5, pronto. E mais uma vez a única coisa que eu fiz foi aumentar a nitidez em 2 e baixar um bocadinho a temperatura em 0.8 e guardo, pronto. Basicamente foi isto que eu fiz. Vou guardar então no rolo da câmera. De seguida volto então novamente ao Facetune e vou colocar a foto aqui. E então o que é que eu vou fazer? Vou fazer exatamente o mesmo que eu fiz nas outras. Eu basicamente branqueio a parte que pode ser branqueada, que é aqui as casinhas e tal, pronto. Isto para quê? Para que o branco também fique realçado e para que não se perca muito aquela ideia do feed branco. Isto é para vos mostrar que é possível ter um feed branco também com outras cores e é um bocado nisso que eu ando a trabalhar. Daí eu também não consegui partilhar muito convosco como eu estou a editar as mais recentes, porque também, muito honestamente, ando a experimentar coisas, portanto ainda não sei bem como é que vai ser. Mas pronto, e então pronto, eu aqui estou a branquear toda esta zona em que tenho casinhas e tal, pronto.
e vou só aqui então apagar algumas coisas que eu pintei, como por exemplo as minhas calças, não é? Não quero pintar as minhas calças. E a minha mão aqui, pronto. E já está, e pronto. E basicamente foi isto que eu fiz nesta fotografia. Mais uma vez eu guardei e depois no Instagram eu simplesmente cortei um bocadinho mais da palmeira. E então venho aqui ao rolo da câmera ao editar, não é? Venho no recortar e basicamente a única coisa que eu fiz foi retirar assim aqui um bocadinho da palmeira e foi assim então que a fotografia ficou no final e foi assim que ela foi para o Instagram. Pronto, e foi assim que ela ficou, que é esta foto aqui. Basicamente foi isto que eu fiz. Não fiz nada de mais. E é isto, pessoal, este foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham achado interessante e tenham aprendido alguma coisa de novo. Eu já tinha tido algumas mensagens vossas a perguntarem-me como é que eu conseguia ter o feed tão branco e tudo mais, pronto. E eu, é como eu vos digo, estou a tentar alterar um bocado isso, como vos mostrei. No entanto, a minha ideia é continuar a ter o feed branco, simplesmente com mais elementos, e portanto eu quis mostrar-vos na mesma como eu tinha o meu feed branco, como é que eu conseguia ter o meu feed branco. Neste momento ele já não vai ser tão branco como era, porque, como eu vos disse, estou a tentar adicionar coisas novas, mas pronto, também ainda não sei bem, ainda não tenho exatamente um grande esquema para editar as fotografias, porque ainda ando a experimentar, ver o que é que eu gosto mais, como é que fica melhor, pronto. Seja como for, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vos tenha sido útil. E é isso. Mais uma vez, não se esqueçam de subscreverem ao canal se ainda não o fizeram e também deixarem o vosso like neste vídeo. E por fim, como é óbvio, não se esqueçam de me seguir pelo Instagram para se manterem sempre a par de tudo também o que se passa aqui no YouTube. Normalmente eu comunico sempre mais convosco por lá. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemos no próximo vídeo. Beijinhos! We're moving through the night like we're from a different star, flying over